Olá, tudo bem? Estamos aqui para a continuação da leitura de Provérbios capítulo 15. Hoje vamos ler o versículo de número 31. Já quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, deixe um comentário. Vamos fazer esse canal crescer. Amém? Provérbios 15, no versículo de número 31, diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Deixa eu ver essa outra Bíblia, como diz aqui. Os ouvidos que escutam a exortação adequada da vida habitarão entre os sábios. Os ouvidos devem primeiro acostumar-se à exortação antes de morarem onde moram os sábios. Então, olha só que conselho interessante, né? Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, antes de você querer falar, querer ser sábio, né? Um dos princípios é você ouvir a repreensão. Quem ouve a repreensão permanece ou mora entre os sábios. Então nós precisamos amar a repreensão. Eu não gosto, mas você tem que amar. Você não gosta, mas você ama. Você precisa amar, né? É igual ao trabalho. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não gosto do meu trabalho. Você não gosta, mas você precisa amar. Por quê? Porque você depende dele, você precisa dele. Então mesmo que você não gosta, mas você faz. Você ama aquilo ali, né? E aí depois você desenvolve um hobby que se torna depois trabalho. Aí você acaba fazendo aquilo que você gosta, mas você precisa amar o que você faz, fazer com amor, entendeu? E aí você vai ter resultados interessantes. Então, a repreensão você precisa amá-la. E aí você adquire sabedoria e mora entre os sábios. Então, interessante esse conselho, né? Olha o 32, o que diz: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Vamos ver o que diz essa outra tradução aqui, ó. Quem recusa a correção despreza a sua própria alma, mas aquele que escuta a exortação se torna sensato. Um fala se torna sensato, outro fala adquire, obtém entendimento. Então, olha só, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Ali fala, quem recusa a correção despreza a sua própria alma. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Mas aquele que escuta a exortação se torna sensato. Então se torna sábio. A partir do momento que você escuta a repreensão, e o interessante é que a repreensão vem das pessoas que te amam, né? Eles estão falando algo porque eles gostam de você, não quer ver você se machucar. Mas às vezes atrapalha. Sim, às vezes atrapalha. Às vezes você tem que ignorar também. Às vezes você fala, não, isso aqui a pessoa não entende o momento que eu estou vivendo, não sabe o que é isso daqui. Mas muitas vezes a pessoa fala, não faz isso, que vai dar problema, tal. É tentando te proteger, né? Porque não entende. Então, por isso que você precisa ter sabedoria para falar os seus planos para quem está no nível acima do seu. Porque senão você fala para alguém que está no nível mais baixo, mas ele te ama, né? Gosta muito de você, então vai te dar um conselho que vai atrasar a sua vida ao invés de adiantar, né? E às vezes também acontece da pessoa dar um conselho pensando que você já está no nível mais elevado e você está no nível muito raso, acaba também te atrapalhando. Depois você vai dizer, puxa vida, ouviu fulano e aconteceu isso. É porque o cara deu um conselho pensando que você estava num nível mais elevado. Por isso que a gente precisa ter humildade de falar o nível que a gente se encontra.
Não, eu estou assim, assado, eu não entendo isso. Para a pessoa mais ou menos se basear e não falar algo que venha até te atrapalhar, você dar um passo maior do que a perna, né? E depois se arrepender. Olha só o que diz aqui o comentário. A correção e a exortação são parentes. A correção é a prova de amor, mas com a sua própria, com a sua própria alma. A exortação gera maturidade. Então, olha só, a correção é a prova de amor com a sua própria alma. Ou seja, se você ama a si mesmo, se você quer ter resultados diferentes, sucesso, ser uma pessoa melhor, você precisa amar a correção, né? Porque é uma prova de amor com a sua própria alma. É a disciplina. Quando você se disciplina, parece que é uma escravidão, mas na realidade não. É uma libertação. É um autocontrole que você está adquirindo quando você se disciplina. Eu vou fazer isso todos os dias, e aí você vai e faz, né? E aí, depois isso vira hábito, depois vira estilo de vida, você não consegue mais deixar de fazer aquilo. Então, a disciplina, né, é uma forma de amor consigo mesmo, né, com a sua própria alma. Olha só, a correção e a exortação são parentes. A correção é a prova de amor com a sua própria alma. Quando você se ama, você gosta de correção. Não, isso aqui está errado, eu preciso corrigir. E aí você vai corrigindo. É aquilo que eu falei no vídeo passado. A gente não precisa mudar de uma vez. Você muda 1% a cada 30 dias. Ou seja, cada mês você muda 1%. Né? No final de um ano você terá mudado 12%. Olha como você melhorou. Olha como você evoluiu. Né? Se você tem uma melhora contínua. Hoje, um pouquinho melhor do que ontem. E assim sucessivamente. Então, olha só. A correção é a prova de amor com a sua própria alma. A exortação gera maturidade. Então, quando você é exortado, quando você vai se corrigindo, isso vai criando maturidade, né? E é o que a gente precisa para não vacilar mais, né? Não vacilar mais. Olha só, o 33, acabamos de ler o 32, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Olha só o que diz aqui. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor. E o escudeiro da honra é a humildade, né? Olha só. E a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria. O que é o temor do Senhor? É quando você tem Deus em primeiro lugar em tudo, né? E aí a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Provérbios fala. E aqui também fala, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Porque quando você teme a Deus acima de todas as coisas, você vai fazer as coisas corretas. Mesmo que você erre, né? Que é natural do ser humano, às vezes você erra, mas você está fazendo o seu melhor. Você está tentando acertar, que nem eu acabei de falar. Melhorando um pouquinho a cada dia, né? E a humildade antecede a honra. Quando você é humilde, você tem que... mesmo que você sabe, não, isso aqui... eu merecia isso e tal, só que se coloque sempre numa situação inferior, né? Porque aí quando você é honrado, isso é interessante. Agora, quando você se coloca acima e não chega a essa honra, você vai ficar humilhado, você vai ficar envergonhado. Agora, quando você se humilha, os que se humilham, né, serão exaltados. Então não é que os outros te humilham e você será exaltado. Não, você precisa se humilhar. Você se humilha e você será exaltado, você será colocado em local de honra, né? E humildade é diferente de simplicidade, né? Já falei sobre isso aqui também, mas é interessante a gente entender, porque simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Existem pessoas extremamente simples que não têm um pingo de humildade. A pessoa anda de qualquer jeito, anda bagunçado, anda
enfim, com roupa rasgada, anda de qualquer jeito. Aí você olha, nossa, que simplicidade e tal. Simplicidade. Mas você vai conversar, você vê que não tem um pingo de humildade, né? Já tem pessoas que se vestem bem, andam bem, tem uma condição financeira totalmente diferente, apesar que isso não tem nada a ver. Mas assim, a pessoa pensa porque tá bem vestido, ou esse camarada é arrogante e tal. Não, ele é extremamente humilde, né? Ou seja, não tem simplicidade, mas tem humildade. Já outros que têm muita simplicidade e não tem um pingo de humildade, né? Então, a humildade, ela antecede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Olha só o comentário dessa Bíblia aqui. O temor do Senhor é o tutor da sabedoria, e a humildade é o esconderijo, né, da honra. Então, se você quer ser honrado, seja humilde, né? E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Faça tudo como se fosse para Deus. Faça tudo como se fosse para Deus. Sempre fazendo o seu melhor, sempre fazendo o mais honesto, o mais justo. Sempre fazendo o melhor, conforme as condições que você tem, né? Que Deus vai te honrar. Sempre humilde, porque os humildes serão honrados. Aqueles que se humilham, né? Eles alcançarão a honra. Quando você é humilde, né? A honra chega até você, mas com o temor do Senhor em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, depois você. Confie em Deus como se tudo dependesse dele e faça o seu melhor como tudo dependesse de você. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, que finalizamos o capítulo 15 e no próximo vídeo a gente começa o 16. Deixe o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Amém? Que Deus abençoe.